Se na primeira parte deste vídeo você se surpreendeu com coisas que não sabia sobre a língua espanhola, nesta continuação você encontrará ainda mais informações que com certeza vai achar muito interessantes. Por isso, te convido a ver 6 coisas que provavelmente você não sabia sobre o espanhol. Parte 2. Número 1. A palavra mais longa. Segundo dados oficiais do dicionário da Real Academia Espanhola, a palavra mais longa do idioma espanhol é eletroencefalografista, com 23 letras, e se trata do especialista que é responsável por interpretar as análises que são usadas para detectar anomalias relacionadas à atividade elétrica do cérebro. Só espero não ter soado científico demais. No entanto, no vocabulário do mundo da psicologia, existe a palavra hipopotomonstrosesquipedaliofobia, com 33 letras que define o medo irracional de pronunciar palavras muito longas ou complexas. Além disso, no contexto jurídico, existe a palavra anticonstitucionalmente, que significa de uma maneira que infringe a Constituição e também tem 23 letras, mas, como curiosidade, nenhuma dessas duas palavras está registrada no dicionário da Academia Real. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Número 2. O documento mais antigo data do ano de 977. A maioria dos historiadores e linguistas concorda em designar as glosas emilianenses como o documento mais antigo em língua castelhana, documento apresentado. Este caso do ano 977 da nossa era, em anotações explicativas em um dialeto proto-românico ibérico recém-evoluído do latim, foi descoberto no mosteiro de São Milán de la Cogolla, no atual território de La Rioja. No entanto, recentemente surgiu uma polêmica em torno de outro documento conhecido como Notícia de Quesos, que data do ano de 959, que na verdade é uma lista de mantimentos e um inventário de queijos, de um monge do mosteiro de San Justo e Pastor em La Rosuela, a poucos quilômetros ao sul da cidade de León, e corresponde a um escrito em um romance ibérico muito arcaico e, na verdade, é mais latim do que romance. Mas já há quem diga que poderia ser o precursor do espanhol. Porém, estudiosos argumentam que seria, na verdade, o precursor do leonês, e não do castelhano. E em qualquer um dos dois casos, esse texto carece de qualquer valor literário. Pelo contrário, é reconhecido como a primeira obra literária propriamente dita. Ao Cantar de Mil Cid, de autor desconhecido, possivelmente escrito entre os anos de 1100 e 1150, e que sobrevive até os nossos dias, graças a uma cópia feita por um copista chamado Pedro Abade, por volta do ano de 1207. Número 3. Os palíndromos mais surpreendentes. Um palíndromo é uma palavra ou frase completa que pode ser lida da mesma forma, seja da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Como, por exemplo, a palavra reconhecer, já que lida em qualquer um dos dois sentidos, será sempre reconhecer. Alguns exemplos um pouco mais complexos são as frases Saak não ronca assim e Adam não cede com nada. Você pode verificar por si mesmo que cada uma dessas frases é lida da mesma forma em qualquer uma das duas direções. A curiosidade do homem não tem limites e sua criatividade para criar longas composições palindrômicas parece se desafiar cada vez mais. Existem inúmeras obras que chegam a ter milhares de palavras escritas em forma de palíndromos. A seguir, deixo você com uma pequena composição poética do autor Luiz Torrente.
Ali, pela tropa, trazido a esse local de manobras, uma moça como capitã, usar boina vai me deixar, apesar de odiar toda a tropa por tal farda. Aposto que você vai querer conferir que realmente se lê igual em ambas as direções. Número 4. A única palavra com os 4 enfeites ortográficos do espanhol. Firulete é o nome que popularmente se dá a qualquer adorno ortográfico que pode acompanhar as letras do alfabeto espanhol, como o ponto sobre o I e o J, a vírgula do I, o trema sobre o U e o acento sobre as vogais. No entanto, o dicionário da Real Academia Espanhola define firulete como enfeite supérfluo e de mau gosto, seja qual for a sua definição. A única palavra que contém os 4 firuletes descritos anteriormente é a palavra pedigüenheria, já que contém o ponto, o trema, a vírgula e o acento. E essa palavra significa qualidade de pedinte, ou seja, alguém que pede com frequência e insistência, por isso é um termo mais pejorativo. Número 5. Foram concedidos 11 prêmios Nobel de Literatura em língua espanhola. Como todos sabemos, o Prêmio Nobel de Literatura é uma das maiores honrarias concedidas a escritores e outros contribuintes do mundo literário. E, nas palavras do próprio fundador, Alfred Nobel, deve ser concedido todos os anos àquele que tenha produzido, no campo da literatura, a obra mais destacada. No total, foram concedidos 117 prêmios Nobel de Literatura entre os anos de 1901 e 2020, dos quais 11 correspondem a escritores de língua espanhola. Destes 11, 5 são de nacionalidade espanhola e 6 de origem latino-americana. A seguir, vamos nomeá-los em ordem cronológica. O engenheiro, dramaturgo, político e matemático espanhol José Echegaray. O dramaturgo, diretor, roteirista e produtor de cinema espanhol Jacinto Benavente. A poetisa, diplomata e pedagoga chilena Lucila Godoy Alcayaga, conhecida como Gabriela Mistral, em 1945. O escritor e poeta espanhol Juan Ramón Jiménez. O jornalista, escritor e diplomata guatemalteco Miguel Ángel Astúrias. E a lista continua com o poeta e político chileno Pablo Neruda, o poeta espanhol Vicente Alexandre, o escritor e jornalista colombiano Gabriel García Márquez, o escritor espanhol Camilo José Cela, o poeta, ensaísta e diplomata mexicano Octávio Paz. E, finalmente, o escritor e romancista peruano-espanhol Mário Vargas Llosa, em 2010. Número 6. É uma das línguas mais rápidas do mundo, isso mesmo, de acordo com um estudo conduzido pelo Laboratório Dinâmico da Linguagem da Universidade de Lyon, na França. Foi determinado que o japonês, junto com o espanhol, são as línguas mais rápidas do mundo. Mas o que significa dizer que uma língua é mais rápida do que outra? O estudo consistiu em medir quais línguas contêm o maior número de sílabas pronunciadas por segundo. Segundo a pesquisa, tanto o japonês quanto o espanhol têm uma velocidade média de 7,8 sílabas por segundo. Em contraste com o anterior, o chinês mandarim e o vietnamita são considerados os idiomas mais lentos para se falar, com velocidades de 5,18 e 5,9 sílabas por segundo, respectivamente. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal.
Eu te convido a ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até breve.